do nosso e-book sobre análise combinatória da banca Quadrix. Questão 21. O número que permanece igual quando lido de trás para frente é chamado de palíndromo. Considerando essa informação, é correto afirmar que existem: letra A, 72 números naturais palíndromos de 3 dígitos. Letra B, 81 números naturais palíndromos de 3 dígitos. Letra C, 90 números naturais palíndromos de 3 dígitos. Ou letra D, 100 números naturais palíndromos de 3 dígitos. Bom, nós queremos números com 3 dígitos e que sejam palíndromos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui um número qualquer que seja um palíndromo. Por exemplo, 303, tá? 303 é um palíndromo. Se eu ler ele de trás para frente, continua 303. Então, eu tenho aqui o primeiro algarismo, que eu vou colocar aqui na primeira posição. Aqui será o segundo e aqui será o terceiro. Quantos algarismos nós temos no nosso sistema de numeração? Nós temos 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu vou construir um número que tem 3 algarismos, eu não posso começar ele com 0. Então, nessa primeira casinha aqui, ó, nesse primeiro quadradinho, quantas opções eu tenho para colocar aqui no primeiro algarismo? Eu tenho 9, porque se eu colocar um 0, por exemplo, 0,33, esse número ele não tem 3 dígitos, ele tem 2. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Eu vou deixar aqui o 303. Então, eu tenho 9 possibilidades, tá? Para colocar aqui, eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 2, o 3, o 4, de 1 até 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. Sendo que o que acontece? Quando eu escolho essa primeira opção aqui, esse último, ele deve ser igual, para poder eu ter o número de trás para frente também igual. Então, eu só vou ter uma possibilidade. Por exemplo, se eu escolhi o 3 aqui, eu tinha 9 possibilidades para escolher qualquer um desses. Se eu escolhi o 3, obrigatoriamente o último vai ter que ser 3, e aí eu só vou ter uma possibilidade. Então, nessa posição aqui, o terceiro, eu só tenho uma possibilidade. E na parte central, eu posso usar qualquer um deles. Eu posso usar do 0 até o 9. Então, eu tenho 10 possibilidades. O produto entre as possibilidades vai me dar o resultado. Então, 9 vezes 10, 90, vezes 1, 90 políndromos é o que nós temos. Alternativa correta na questão, letra C. Uma loja de doces decidiu fazer uma grande liquidação e para isso estabeleceu que seria possível comprar 2 jujubas pelo preço de uma e 3 pirulitos pelo preço de um, mas o chiclete não entraria na promoção. O preço original de cada doce era de R$1 e Léo foi para a loja com R$5. Sabe-se que a chance de ele escolher cada um dos doces é igual, que doces iguais são indistinguíveis e que ele saiu com pelo menos um doce. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Há 21 modos de Léo comprar 5 doces, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, nós temos uma situação que é especial. Nós temos aqui uma combinação com repetição. Como é que eu identifico dentro da questão que vai ser uma combinação com repetição? Quando eu for escolher aqui mais elementos do que eu tenho de possibilidades. Ele vai escolher 5 doces, né? Ele precisa comprar aqui 5 doces, mas ele só tem a possibilidade de 3, que é jujuba, pirulito e chiclete. Ele tem 3 tipos aqui de doces e ele precisa de 5. Então, aqui nesse caso, ele vai escolher mais elementos do que ele tem tipos, tá? O nosso N vai ser igual a 3 e o nosso P vai ser igual a 5, tá? São 3 elementos aqui que ele tem, jujuba, pirulito e chiclete, e ele precisa de 5, porque ele está falando apenas aqui em doces. Então, de uma forma geral, são esses valores que a gente precisa. Quando isso aqui acontece, quando o N é maior que o P, normalmente nós vamos ter a combinação com repetição, porque eu vou ter que repetir alguns elementos. Por exemplo, são 5 doces. Então, não dá para ele escolher, por exemplo, uma jujuba, um pirulito e um chiclete. Ele vai ter que repetir um desses aqui para poder completar. Então, ele pode colocar mais 2 chicletes, ele poderia colocar mais 2 pirulitos, ou mais um pirulito e um chiclete. Ele vai precisar repetir. Então, aqui nesse caso, é uma combinação com repetição. Combinação com repetição de N elementos tomados P a P. Então, eu quero uma combinação com repetição de 3 elementos tomados 5 a 5. Como que eu calculo a combinação com repetição? Combinação com repetição de N elementos tomados P a P vai ser dado por N mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos 1 fatorial. Então, essa daqui é a nossa equação para poder resolver o problema. Essa equação vai me dar o resultado direto e a questão está dizendo aqui que o resultado é 21. Então, quando a gente substituir e fizer o cálculo, se der 21, o item está certo. Se não der, o item está errado.
Um detalhe interessante a respeito da banca Quadrix é que ela gosta de usar questões que envolvem aqui a combinação com repetição. Então é interessante fazer pelo menos umas 3, 4, 5 questões para pegar o macete. Mas normalmente é quando nós escolhemos mais elementos do que nós temos disponíveis aqui para escolher. Então aqui vai ficar, no caso, 3 mais 5 menos 1 fatorial sobre 5 fatorial que multiplica 3 menos 1 fatorial. 3 mais 5 dá 8, menos 1, 7. Então, 7 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 2 fatorial. O 7 fatorial vou expandir, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui embaixo eu deixo o 5 fatorial para a gente poder simplificar. E o 2 eu expando. 2 vezes 1. Então, ó, 5 vai com 5. 6 dividido por 2 dá 3. 7 vezes 3, 21. Então, realmente, nós temos 21 modos de Léo comprar esses 5 doces. O item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Uma loja de doces decidiu fazer uma grande liquidação e, para isso, estabeleceu que seria possível comprar 2 jujubas pelo preço de uma, 3 pirulitos pelo preço de um, mas o chiclete não entraria na promoção. O preço original de cada doce era de R$1 e Léo foi para a loja com R$5. Sabe-se que a chance dele escolher cada um dos doces é igual, que doces iguais são indistinguíveis e que ele saiu com pelo menos um doce. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Agora vem nossa pergunta. Se Léo tiver levado para casa um chiclete, 2 jujubas e 3 pirulitos, então existem 60 ordens diferentes para ele comer seus doces, certo ou errado? Então ele levou um chiclete, 2 jujubas e 3 pirulitos. Isso aqui foi o que ele levou para casa. Como nós queremos as ordens aqui e a ordem que ele vai comer esses doces não importa, então nós vamos trabalhar com permutações. Nós vamos mudar essas posições. Só que nesse caso eu preciso observar o seguinte. A permutação que eu vou fazer, ela é simples ou com repetição? Nesse caso é uma permutação com repetição, porque nós temos aqui 2 jujubas e nós temos 3 pirulitos. Então a minha permutação será de 6 elementos, né? Nós temos aqui 6 doces, com a repetição de 2, que será aqui a jujuba, e de 3 elementos, que serão os pirulitos. Então, a permutação será 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Esse aqui será o nosso cálculo, e a questão está dizendo aqui que vai dar 60, né? São 60 ordens diferentes. Vamos calcular 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, vou expandir, 2 vezes 1, e o 3 fatorial eu vou usar aqui para simplificar. Então, simplifico o 3 fatorial, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 4, 60. Então, realmente, existem aí 60 ordens diferentes para ele comer seus doces. O item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas da palavra samurai. Letra A, 630. Letra B, 1260. Letra C, 2520. Letra D, 5040. Ou letra E, 10.080. Bom, como nós queremos o número de anagramas, nós vamos trabalhar com permutações. Quantas letras tem a palavra samurai? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero uma permutação de 7 elementos. O que é que eu tenho que observar nessa palavra? Se tem alguma letra repetida. Se tiver letras repetidas, a gente vai usar uma permutação com repetição. Então, nós temos aqui a letra A aparecendo 2 vezes. Então, eu tenho a repetição de 2 vezes a letra A. Então, a minha permutação com repetição será 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Porque quando nós permutamos a letra A, nós não mudamos a palavra. Então, a gente precisa fazer essa divisão para fazer a adequação da quantidade de anagramas. Então, aqui vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, simplificamos. E agora eu tenho que fazer esse produto. Esse produto eu gosto de fazer sempre do menor para o maior. Então, vai ser 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. E agora eu multiplico por 7. 360 vezes 7. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 6, 42, põe 2 e vai o 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25. Então, nós temos aqui um total de 2.520 anagramas. A alternativa correta na questão
Letra C. Um professor tem um banco de exercícios que contém no total 10 questões, sendo 4 fáceis, 4 médias e 2 difíceis. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o professor pode selecionar 4 questões para uma prova, sendo uma fácil, 2 médias e uma difícil de: letra A, 24 modos distintos, letra B, 48 modos distintos, letra C, 72 modos distintos, letra D, 96 modos distintos ou letra E, 120 modos distintos. Bom, o professor ele precisa selecionar uma questão fácil, 2 questões médias e uma questão difícil. Então, essa daqui seria a seleção que o professor deve fazer. Então, quantas são as formas dele selecionar aqui uma questão fácil? Se ele tem 4 questões, então ele tem 4 possibilidades distintas de escolha. Então, temos 4 formas diferentes para ele escolher essa questão. Agora, para a escolha aqui das 2 questões médias, a gente vai precisar pensar da seguinte maneira. São 4 questões que ele tem. Então, dadas as questões médias, eu vou representá-las como A, B, C e D. Ele precisa selecionar 2. Então, pode ser a questão A e a questão B, a questão A e a questão C, A e D, pode ser B e C, B e D ou C e D. Eu tenho aqui 6 possibilidades distintas de selecionar aqui 2 questões, tendo 4. Eu posso fazer dessa forma, tá? Aqui eu vou selecionar 2 de 4. Ou eu posso usar a equação da combinação. Combinação de n elementos tomados P a P será n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Então, eu posso usar direto a equação da combinação. A combinação aqui, no caso, seriam 4 elementos tomados 2 a 2, que são essas possibilidades que eu coloquei aqui, ó. Vão dar 6 possibilidades. Aqui eu vou encontrar o valor. Aqui eu descrevi quais são. Então, ficaria 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Simplifico. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 por 2, 6. Aqui eu encontro quantas são as formas distintas de escolhermos aí 2 elementos tendo 4. Aqui eu descrevi quais são, porque o número era pequeno. Então, 4 são questões fáceis, eu tenho 4 possibilidades. Escolher 2, que são questões médias, né? Tendo 4, eu tenho 6 possibilidades. E escolher uma questão difícil, tendo 2 possibilidades. Então, será 2. O produto aqui vai me dar a quantidade de modos distintos que ele pode selecionar aí as 4 questões para fazer a prova. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48. Então, a alternativa aqui correta na questão se encontra na letra B. Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxas, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas, certo ou errado? Bom, a primeira coisa é contar aqui quantos competidores nós temos. 6, 7, 11, 13, 14. Então, nós temos 14 pessoas. Essas pessoas, como nós vamos dividir em duplas, nós podemos pensar na situação da seguinte maneira. Então, tem uma dupla aqui que eu vou chamar de AB, será uma dupla. Depois eu vou ter uma dupla CD, EF, GH, IJ, KL e MN. Nós temos aqui as 7 duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a questão propõe que há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores, esses 14, em 7 duplas. Mas, na verdade, esses 91 modos são de dividir em duplas. Quantas duplas nós conseguimos formar com 14 pessoas? A combinação de n elementos tomados P a P será dado por n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, a combinação de 14 elementos tomados 2 a 2, no caso, essas 14 pessoas formando duplas, vai ser igual a 14 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 12 fatorial. Né? 14 menos 2, 12. 14 vezes 13 vezes 12 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 12 fatorial. 12 a gente simplifica com 12. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 13, 91. 91 seria a quantidade de duplas. Só que ele coloca aqui que há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas. Não.
dá para a gente dividir em 91 duplas. Agora, se eu for dividir em 7 duplas, eu tenho que pensar da seguinte forma: quantas são as possibilidades que eu vou ter de mudar aqui essas pessoas e formar essas 7 duplas? Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Por exemplo, se eu escolho aqui a pessoa A para formar a primeira dupla, vai ter uma possibilidade. Eu escolhi aqui o A. Agora, quantas são as possibilidades para eu escolher um desses outros integrantes aqui do grupo para formar a dupla com o A? Eu vou ter 13 possibilidades, porque eu tenho 14 pessoas. Então, aqui seria 13, tá? Aqui eu teria 2 pessoas, tá? 2 pessoas. Agora eu vou formar outra dupla. Vou escolher uma pessoa e ele vai escolher o restante para fazer a dupla. Como aqui eu já escolhi 2, tá? Eu tinha 14. 14 menos 2, 12. Então, aqui eu só tenho 11 pessoas. Por exemplo, se o A ele realmente escolheu o B, escolheu aqui e montou uma dupla. Aí eu venho para cá e o C. O C ele pode escolher quantas pessoas? Ele pode escolher 11. Tá? E assim sucessivamente. Então, eu teria aqui produto entre 1 vezes 13, vezes 1 vezes 11. Ou eu poderia colocar até direto assim, 13 vezes 11, vezes 9, vezes 7, vezes 5, vezes 3, tá? Então, esse produto me daria o total de duplas, tá? Que eu posso, de 7 duplas, né? Que ele coloca aqui como 7 duplas. Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas. Então, quando você forma aqui as 7 duplas e você vai variar essas pessoas, esse aqui vai ser o total de possibilidades. O 91 que foi dado é a quantidade de duplas que você consegue formar. Dividir esses competidores em 7 duplas vai te dar essa quantidade aqui, que é muito maior, tá? É muito maior que 91. Então, esse item é um item que está errado. Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxas, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Há exatamente 480 modos de se dispor os competidores faixas brancas em fila, sem que 2 determinados faixas brancas fiquem juntos, certo ou errado. Então, aqui nesse caso, ele coloca que nós temos 6 faixas brancas, não me diz quem são, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar letras representando cada um deles. Letra A, B, C, D, E e F. São 6 competidores, 6 letras distintas. O que nós queremos? Nós queremos saber quantos modos nós temos de dispor esses competidores, né, esses 6 competidores, sem que 2 determinadas faixas brancas fiquem juntos. Só que eu não sei quem são esses 2, então posso pegar qualquer deles aqui para a gente fazer o nosso estudo. Então, eu vou considerar que esses 2, eles não podem ficar juntos. Eu quero aí todas as possibilidades de nós dispormos na fila sem que eles fiquem juntos. A fila tem 6 elementos. Então, tem o primeiro, né, o primeiro da fila, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto da fila. Então, a nossa configuração da fila seria essa. O que nós podemos fazer nesse tipo de questão? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos calcular o total de possibilidades de dispormos aqui eles na fila e subtrair desse total as condições que mantêm os 2 juntos. Tá? Os 2 juntos. Então, eu vou fazer esse cálculo do total, permutação de 6 elementos, sem nenhum tipo de restrição. Então, permutação de 6 elementos será 6 fatorial. Posso colocar eles em qualquer posição aqui na fila. Tá? E depois eu vou subtrair das possibilidades dos 2 juntos, que aí sim a gente precisa analisar com cuidado, para a gente encontrar aqui a quantidade que nós podemos dispor, né, os 6 faixas brancas, sem termos 2 determinados faixas brancas juntos. Então vamos lá. Primeiro aqui 6 fatorial, vou calcular aqui embaixo mesmo, permutação de 6 elementos, 6 fatorial, permutação de 6 elementos, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Permutação de 6 elementos, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Então, temos 720 possibilidades, tá? 720 possibilidades de dispormos aqui os 6 em uma fila. Tudo bem, são 720. Agora, eu quero só as opções que os 2 ficam juntos. Porque se eu pegar o total e tirar as condições onde os 2 ficam juntos, eu consigo calcular aqui a quantidade de modos que eles não vão estar juntos. Então, aqui eu posso ter o A e o B junto, tá? Um na primeira posição e um na segunda.
e o restante nas demais posições, C, D, E e F. Eu posso ter aqui o C na primeira posição, A e B ocupando as duas próximas, no caso, né? A segunda e a terceira posição, D, E e F, C e D nas duas primeiras, aí eu vou ter aqui o A e o B, depois o E e o F, posso ter o C, o D, o E, A e B e por fim o F, ou ainda eu posso ter C, D, E e F e depois A e B. Só que acontece o seguinte, as posições onde os dois vão estar juntos pode ser AB ou BA. Ou BA. E ela ainda pode caminhar aqui nessas 5 situações. Eu posso ter o A e o B juntos nas duas primeiras posições. Eu posso ter o A e o B juntos na segunda e terceira, na terceira e na quarta e na quinta, ou na quinta e na sexta. Então, eu tenho 5 possibilidades com relação a esse posicionamento, né? Que ele vai ocupar, vezes 2 possibilidades que pode ser A e B ou B e A, eles vão estar juntos também, vezes a permutação desses 4 elementos, porque aqui eu estou apenas caminhando com os elementos, mas eles também podem permutar entre si. Então, vezes a permutação de 4 elementos, e aí nós passamos a ter 5 vezes 2, vezes permutação de 4 elementos, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 3, 120. 120 vezes 2, 240. Então, eu tenho 240 possibilidades dos dois juntos. Se eu tenho um total de possibilidades e eu tenho a quantidade de possibilidades dos dois juntos, quando eu fizer a subtração, eu vou ter todas as possibilidades onde eles não vão estar juntos. Então, 720 menos 240, 720 menos 240, 0, aqui empresta 1, 12 menos 4, 8, 6 menos 2, 4. Dá exatamente 480 modos de dispormos os competidores faixas brancas, aliás, em fila, sem que 2 determinados faixas brancas fiquem juntos. Nosso item é um item que está certo. Acerca dos anagramas da palavra nirvana, julgue o item. O número de anagramas é igual a 1620, certo ou errado? Bom, falou em anagrama, vai direto aí para permutações. O que você vai ter que observar na palavra antes de começar a fazer as permutações? Se nós temos letras repetidas, nós temos aqui o N, que aparece 2 vezes. Eu vou colocar aqui um 2 para lembrar que é o N. E nós temos o A, que também aparece 2 vezes. Tá? Então, essas 2 letras são letras repetidas. Na hora de fazer a permutação, contamos aqui quantas letras tem a palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a permutação de 7 elementos. Só que eu tenho a repetição de 2 vezes a letra N e 2 vezes a letra A. Então, a minha permutação com repetição será 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Agora é só expandir. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Um desses 2 fatorial eu vou expandir, 2 vezes 1. E o outro eu vou deixar para a gente poder simplificar. Então, 2 foi com 2, né? O 2 fatorial. 2 vezes 1 é 2. Posso simplificar esse 2 com 4, né? Que passa a ser 2. E aí fazemos o produto. Eu vou fazer o produto do menor para o maior. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 6, 180. E aí, 180 vezes 7, eu vou fazer aqui do lado. 180 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 8, 56. Põe o 6 e vai ao 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Então, eu tenho aí o total de 1.260 possibilidades, né, de anagramas e não 1.620. Podemos marcar que o item está errado e seguir. Acerca dos anagramas da palavra nirvana, julgue o item. O número de anagramas que começam e terminam pela letra N é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, certo ou errado? A questão falou em anagramas, nós vamos trabalhar com permutações. Qual é a restrição que nós temos? A letra N ela deve estar no começo da palavra e no final. Então, quer dizer, essas 2 letras aqui da palavra nirvana, nós já vamos utilizar aqui uma no começo e uma no fim e vão estar fixas. O restante, né, as demais letras, nós vamos fazer a permutação. Temos a letra I,
R, V e o A aparece 2 vezes. Então, aqui nesse caso é a permutação de 5 elementos, 5 letras, com a repetição de 2, que a letra A aqui aparece 2 vezes. Então, vamos ficar com 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Simplificamos. O 4 nós podemos escrever como 2 elevado ao quadrado, tá? E aí depois a gente organiza aqui na sequência, né? Ele está indo do menor número primo até o maior. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Exatamente o que foi colocado aqui no enunciado. Então, o item está certo. Acerca dos anagramas da palavra nirvana, julgue o item. O número de anagramas que começam ou terminam pela letra A é igual a 720. Certo ou errado? Bom, nós vamos trabalhar aqui com anagramas. Então, nós vamos usar permutações. Nós queremos os anagramas que começam ou terminam pela letra A. Então, olhando aqui para a nossa palavra nirvana, que é uma palavra que tem 7 letras, primeiro eu vou contar aqui as letras para poder anotar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa palavra eu tenho a letra A 2 vezes. E eu quero o seguinte, eu quero uma situação da primeira letra seja a letra A e eu possa ter aqui a permutação dos outros 6 elementos. Ou a situação onde eu fixo, né, no caso, a última letra aqui, a 7ª, é que vai ser a letra A. Nós queremos essas 2 situações. Só que quando eu calculo essas permutações, existe uma permutação que ela é bem interessante, que é quando acontece a situação da primeira letra e a última serem a letra A. E as outras 5 ficam aqui na parte central. Essa situação, onde eu tenho a primeira e a 7ª letra aqui, sendo a letra A, eu não quero. Eu quero apenas as que começam ou terminam pela letra A. Então, essa situação deve ser descontada. Eu vou calcular aqui essa quantidade de permutações, vou somar com essa outra, que vai ser basicamente a mesma quantidade, né? O valor, a gente vai ver que vai dar o mesmo. E eu vou ter que subtrair desse pacote aqui as permutações onde a primeira e a última letra são letra A. E essa situação eu não quero. A permutação de 6 letras, né? No caso, vai ficar o N, o I, o R, o V, o A e o N. Aqui eu vou ter essas letras para permutar. São 6 letras com a repetição de 2. O N aparece aqui 2 vezes. Então, 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial por 2 fatorial. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Então, temos 360 possibilidades aqui, mais 360 possibilidades aqui, porque vai ser a mesma coisa. Eu vou ter N, R, I, V, A, N para permutar. Nas situações onde o A ele cai, por exemplo, fixei o primeiro aqui, esse A caiu na última posição. Eu não quero, porque aí eu tenho os 2, né? Começando e terminando. Eu quero que comece ou termine. Então, nessas situações, eu vou ter que descontar. Nesse caso, vai ficar N, I, R, V, N para permutar. São 5 letras. Permutação de 5 letras com repetição de 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Simplifico. 5 vezes 4 dá 20. Vezes 3, 60. Então, eu tenho essas duas situações. 360 mais 360. E totalizam aí 720. Só que eu tenho que subtrair delas 60, que são as situações onde o A começa e termina, que eu não quero. Então, 0, aqui empresta 1. 12 menos 6, 6. 660 e não 720. Portanto, nosso item é um item que está errado.